E nesta oportunidade, eu vou trazer à tona aqui um assunto que é muito intrigante, sobre a agenda global, sobre a elite global, sobre o governo das sombras que manipula a população deste planeta já há muito tempo. Nós vamos dar um passeio através das instituições de caridade riquíssimas deste planeta, as fundações milionárias dos senhores do mundo. Vamos descobrir o propósito pelo qual realmente elas existem e em função do que elas trabalham. Nós vamos observar o comportamento da elite global com relação ao domínio mundial no que diz respeito à comida, à alimentação. E como espinha dorsal desta investigação que começa aqui agora, nós vamos colocar a questão envolvendo o cofre do fim do mundo, ou a caverna do fim do mundo, ou a arca do fim do mundo, porque, na verdade, este projeto recebe muitos nomes. E trata-se de uma construção dentro de uma montanha, ou entendo, uma caverna, localizada em uma ilha remota de difícil acesso por parte do gado da população, e ali como se fosse uma arca de Noé. Na verdade, ali é uma arca, mas não de animais, como está na Bíblia. Uma arca vegetal, onde toda a espécie de vegetais do planeta, em sementes, estão ali armazenadas, estão guardadas, trancadas a 7 chaves, condicionadas dentro de um clima totalmente apropriado para que essas sementes venham a durar um certo tempo necessário para que esta elite global se utilize de alguma forma dessas sementes no futuro. Este assunto do cofre do fim do mundo, ou da caverna do fim do mundo, você já conhece, é claro, mas não com a amplitude que você vai conhecer agora. E na investigação sobre o fundamento, a razão, o motivo da existência da caverna do fim do mundo, você vai conhecer, paralelamente, inúmeras informações que você jamais imaginava existir. Está preparado? Então vamos juntos. Trata-se de um banco de sementes patrocinado por Bill Gates e David Rockefeller, os gigantes dos transgênicos que pretende preservar uma parcela da biodiversidade do planeta para um futuro próximo. Bill Gates investiu dezenas de milhões de dólares em conjunto com a Fundação Rockefeller, com a Monsanto, a Fundação Syngenta, o governo da Noruega, entre outros, naquilo que é chamado de Banco de Sementes do Fim do Mundo. Oficialmente, o projeto chama-se a Caverna Global de Sementes. Ela se encontra na ilha de Spitsbergen, na Noruega, no arquipélago de Svalbard. A caverna no Ártico, com as sementes do juízo final, patrocinados por Bill Gates, Rockefeller, entre outros, conhece algo que nós não sabemos. Uma coisa de que o fundador da Microsoft, Bill Gates, não pode ser acusado é de ser indolente. Aos 14 anos já fazia programação. Aos 20 anos era ainda estudante em Harvard e fundou a Microsoft. Em 1995, figurava na listagem da Forbes como o homem mais rico do mundo por ser o maior acionista da Microsoft, uma empresa que, debaixo da sua direção rígida, se constituiu num verdadeiro monopólio dos sistemas de software para computadores pessoais. Em 2006, quando a maior parte dos milionários como ele pensava em retirar-se para uma tranquila ilha do Pacífico, Bill Gates decidiu dedicar as suas energias à sua fundação Bill e Melinda Gates, a maior fundação privada do mundo em todos os tempos. Ocorreu uma doação de 34,6 bilhões de dólares e a imposição legal de gastar 1,5 bilhão de dólares por ano em projetos filantrópicos a nível mundial, a fim de economizar muito dinheiro, estando Bill Gates isento de pagar impostos. Em 2006, a oferta do seu amigo e sócio, mega investidor Warren Buffett, de ações da Buffett e Berkshire Hathaway no valor de uns 30 bilhões de dólares, colocou a fundação de Gates em posição de poder gastar agora quase o mesmo valor de todo o orçamento anual
da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas. Por isso, quando Bill Gates decide utilizar a Fundação Gates para investir num projeto a cerca de 30 bilhões de dólares do seu dinheiro, vale a pena analisar que projeto é esse. E um dos projetos mais interessantes, custeados por esta fortuna de Bill Gates que ele economiza em impostos, é, sem dúvida, o projeto do cofre do fim do mundo. Bill Gates está investindo bilhões num banco de sementes no Bar Barents, perto do Oceano Ártico, a cerca de 1.100 quilômetros do Polo Norte. A ilha é um árido pedaço de rocha reclamado pela Noruega e cedido em 1925 por um tratado internacional. É nesta ilha quase esquecida que Bill Gates investiu dezenas de seus milhões em conjunto com a Fundação Rockefeller, com a Monsanto Corporation, com a Fundação Syngenta e o governo da Noruega, entre outros, no que é chamado de Banco de Sementes do Fim do Mundo. Eu preciso interromper neste ponto para explicar um pouco sobre o que é uma fundação. Acontece assim. Nós que somos pessoas simples da sociedade, conhecidos pelos Illuminati tratados como gado, nós ficamos aquém de alguns direitos e privilégios que os ricos têm. Nós temos que pagar impostos, impostos e mais impostos. E são cobrados muitos e muitos e muitos impostos do gado, a fim de que estes impostos supram uma deficiência de impostos que não serão pagos pelos ricos. O que eu estou dizendo é que, quanto mais pobre neste sistema Illuminati, paga-se mais impostos. E quanto mais rico, paga-se menos impostos. E por quê? Porque existem janelas. As janelas são criadas no alto. O pobre, como uma criança engatinhando, não consegue alcançar a janela para transpor a parede do pagamento de tanto impostos. Mas quem é rico, e quanto mais rico, mais fácil é transpor esta janela. Então, uma das janelas criadas para que o rico não pague imposto são as fundações. O que é uma fundação? Você já ouviu falar na Fundação Xuxa Meneghel. Você já ouviu falar na Fundação Roberto Marinho. E em fundações que talvez você nunca tenha ouvido falar, são as mais importantes do planeta, as mais milionárias. Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação Ford, Fundação Rothschild, Fundação Rockefeller e outras pouco mencionadas. Mas o Rubens, a fundação é uma janela? É uma janela para transpor a parede dos impostos. Por quê? Porque o mundo é regido pelas leis. Então, tudo que é lei que existe, elas são formas legais, autorizadas pelo governo, para que as pessoas se utilizem delas. Assim, o que ocorre? Eu trabalho, eu tenho obrigação de pagar os impostos ao governo. Imposto significa algo que é imposto, que é obrigatório. O imposto é uma imposição. Nós somos obrigados a pagar. Ele é imposto. Então, quando a pessoa vai ficando mais endinheirada, ela vai alcançando essas janelas, essa possibilidade de transpor a parede do imposto e não pagar esse imposto. Voltando à questão envolvendo as fundações, uma empresa milionária, e aí eu vou destacar uma para você ter como exemplo das outras, a Microsoft é a empresa que fabrica o Windows e vários tipos de plataformas e programas de internet e de computador. Esta empresa é multitrilionária. O valor que a empresa do Bill Gates, a Microsoft, deveria pagar de impostos ao governo todo mês e que seria revertido em saúde, transporte, educação, enfim, em tudo aquilo que o governo se diz que é direito do povo, tá certo?
essa soma milionária mensal que iria para o governo trabalhar, para o cofre público, que usasse esse dinheiro em função do povo, porque é assim que está escrito. O governo administra o dinheiro que é da população, através dos impostos. É assim que rege a Carta Magna dos países neste planeta. Então, a soma de dinheiro, por exemplo, da Microsoft, que iria em impostos para o governo administrar em favor de cuidar bem das pessoas, esse dinheiro, pela lei que eles criaram, pode ser diluído através da fundação. E agora cada um tem a sua, porque esse dinheiro pode ser aplicado em qualquer fundação. Esta é a lei. Imagine o Bill Gates aplicar o dinheiro dos impostos que ele tem que pagar ao Estado, ao governo. Imagine ele aplicar esse dinheiro na sua fundação. Na fundação do seu primo, da sua rua, da sua associação de moradores. Ele não vai fazer isso. Porque a ideia não é, na verdade, de ajudar ninguém. Não é ajuda filantrópica. É apenas diluir um dinheiro que seria gasto entregando para o governo, para que o governo distribuísse para a população através de obras, através de benefícios, é agora canalizar esse dinheiro pela fundação. Porque esse dinheiro será administrado não pelo governo, mas pelo próprio contribuinte Bill Gates. Então, eu dou o exemplo do Bill Gates para que você entenda, mas todo rico geralmente cria uma fundação para não pagar impostos. Assim, quem paga imposto é pobre, rico não paga imposto. E voltando ao caso de Bill Gates, que é o exemplo apenas, o dinheiro da Fundação Bill e Melinda Gates, que é o dinheiro que ele deveria pagar em impostos, é empregado na eugenia. Bill Gates é um dos maiores defensores da eugenia de todos os tempos. Ele é ativista, ele trabalha nesta causa. E se você não sabe o que é eugenia, pelo menos você sabe o que é geneticista, porque os geneticistas são eugenistas. O nome agora modificado para ficar bonitinho. É como ostentação, uma palavra bonita para algo feio. É como glutonaria, uma palavra menos feia do que ganância de fome, desganado por comida. São essas coisas. Então, tem palavras bonitinhas para maquiar coisas feias. E, pasme, os homens mais bondosos do mundo, ganhadores de prêmios, são os que praticam filantropia, ajuda aos necessitados. Mas tudo isso através das suas próprias, cada um de sua própria fundação. E você vai continuar vendo este vídeo e vai ver que fundações milionárias, como a de Bill Gates, se une a fundações milionárias como a da Ford. Imagine todo carro vendido no planeta da Ford desde que ela foi iniciada, desde que ela foi inaugurada, a Ford que fabrica automóveis. Mas é só ela? A Volkswagen, são todas. Mas a Fundação Ford é a que mais investe em eugenia. Imagine todas essas fundações milionárias, se tivesse pagando impostos desde que elas foram criadas, o mundo teria resolvido certamente o problema da fome, porque essas empresas estão no mundo todo. Elas não estão só nos Estados Unidos. Então elas pagariam impostos para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Mas não pagam por conta de suas fundações. Você já está entendendo, não é? Agora, você vai ver daqui em diante essas fundações unidas no propósito de cuidar da sua alimentação, porque elas gostam muito de você e dos seus filhos. Em 2006, quando a maior parte dos milionários como ele pensava em retirar-se para uma tranquila ilha do Pacífico, Bill Gates decidiu dedicar as suas energias à sua Fundação Bill e Melinda Gates, a maior fundação privada do mundo em todos os tempos. Ocorreu uma doação de 34,6 bilhões de dólares e a imposição legal de gastar 1,5 bilhão de dólares por ano em projetos filantrópicos a nível mundial, a fim de economizar muito dinheiro, estando Bill Gates isento de pagar impostos. Em 2006, a oferta do seu amigo e sócio, o mega investidor Warren Buffett,
de ações da Buffett e Berkshire Hathaway no valor de uns 30 bilhões de dólares, colocou a fundação de Gates em posição de poder gastar agora quase o mesmo valor de todo o orçamento anual da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas. Por isso, quando Bill Gates decide utilizar a Fundação Gates para investir num projeto a cerca de 30 bilhões de dólares do seu dinheiro, vale a pena analisar que projeto é esse. E um dos projetos mais interessantes, custeados por esta fortuna de Bill Gates que ele economiza em impostos, é, sem dúvida, o projeto do cofre do fim do mundo. Bill Gates está investindo bilhões num banco de sementes no Barbarentos, perto do Oceano Ártico, a cerca de 1.100 quilômetros do Polo Norte. A ilha é um árido pedaço de rocha reclamado pela Noruega e cedido em 1925 por um tratado internacional. É nesta ilha quase esquecida que Bill Gates investiu dezenas de seus milhões em conjunto com a Fundação Rockefeller, com a Monsanto Corporation, com a Fundação Syngenta e o governo da Noruega, entre outros, no que é chamado de Banco de Sementes do Fim do Mundo. Oficialmente, o projeto chama-se Caverna Global de Sementes. O banco de sementes foi construído no interior de uma montanha. Este banco tem portas duplas, à prova de explosão com sensores de movimento, 2 câmeras pressurizadas e paredes de betão reforçado em aço com 1 metro de espessura. Ele contém mais de 3 milhões de variedades diferentes de sementes de todo o mundo, para que possa preservar a variedade de espécies para o futuro. As sementes são embaladas de forma especial para proteção contra a umidade. Não há ninguém trabalhando neste local o tempo inteiro, mas a relativa inacessibilidade da caverna facilita a fiscalização de qualquer possível atividade humana. O comunicado amplamente divulgado pela imprensa afirma que o motivo é conservar a variedade das espécies para o futuro. A pergunta é, que futuro é esse que os patrocinadores do banco de semente conhecem e que poderá vir a ameaçar a disponibilidade global das sementes atuais, quando a maior parte delas já está bem protegida em bancos de sementes existentes em todo o mundo? Sempre que Bill Gates, Fundação Rockefeller, Monsanto e Syngenta se juntam num projeto comum, vale a pena escavar um pouco mais por detrás das rochas. E se o fizermos, vamos encontrar coisas fascinantes. O primeiro ponto digno de nota é saber quem é que patrocina a Caverna de Sementes do Fim do Mundo. Aqui, em conjunto com os noruegueses, estão, conforme já dito, a Fundação Bill e Melinda Gates, o gigante americano do agribusiness, DuPont Pioneer Hybrid, um dos maiores proprietários mundiais de patentes de sementes e organismos geneticamente modificados, os transgênicos, e de pesticidas em geral. A Syngenta, uma expressiva companhia de sementes geneticamente modificadas e agroquímicos, ela que tem sede na Suíça, e através da Fundação Syngenta, a Fundação Rockefeller, um grupo privado, criou a revolução genética com mais de 100 milhões de dólares em sementes a partir dos anos 70. E também o CGIAR, a rede global criada pela Fundação Rockefeller para promover o seu ideal de pureza genética através da alteração da agricultura. A Fundação Rockefeller, o Conselho para Desenvolvimento da Agricultura de John D. Rockefeller III e a Fundação Ford juntaram esforços em 1960 para criar o Instituto Internacional de Investigação do Arroz, IIIR, em Los Baños, nas Filipinas. Em 1971, o IIIR da Fundação Rockefeller, em conjunto com seu Centro Internacional de Melhoramento do Milho e do Trigo, com sede no México, criados pela Fundação Rockefeller, pela Ford, aliaram-se para formar um único grupo consultivo para a investigação agrícola internacional. Criaram o Consultive Group on International Agriculture Research, da sigla CGIAR. O CGIAR foi delineado numa série de conferências privadas,
realizadas no Centro de Conferência da Fundação Rockefeller, em Belladio, na Itália. Os participantes-chave nas conversações de Belladio foram George Hare, da Fundação Rockefeller, Forrest Hill, da Fundação Ford, Robert McNamara, do Banco Mundial, e Maurice Strong, organizador ambiental internacional da família Rockefeller, que, enquanto administrador do Fundo Rockefeller, organizou a Reunião da Terra das Nações Unidas em Estocolmo, em 1972. Para falar sobre agricultura na atualidade, eu vou ter que chamar você para Louisiana, para New Orleans, nos anos 30, e te mostrar um pouco do que foi o show business, de como ele iniciou, de como começou, para que você entenda o processo de agricultura hoje em dia. É claro que você já ouviu falar da Broadway. Você já ouviu falar do show business? E o que exatamente é isso? Nos anos 20 para os anos 30, a expressão musical americana, ela era vista e elogiada e enriquecida pelos negros, porque os negros sempre foram bem dotados de uma qualidade de voz excelente e afinada. Então surgiram diversos cantores negros. E esses cantores faziam eventos e shows e apresentações nos barzinhos em Louisiana, em New Orleans, nas regiões em que o afro-americano mais se concentrou naquela época. E não era algo sobre a regência do maestro capitalismo. Era apenas arte, era pura arte. E claro que os artistas sobreviviam desta arte. Então, investidores significa exploradores, homens capitalistas que pensam em extrair dinheiro de qualquer meio que vejam possibilidade disso, ficaram atentos à música de New Orleans, os músicos negros principalmente, e criaram em Nova York, ou vamos dizer assim, trouxeram para Nova York para centralizar ali, monopolizar o poder, um espaço na rua Broadway de casas de eventos. Agora, essas pessoas de New Orleans, essas pessoas de Louisiana, essas pessoas do interior, vamos dizer assim, foram atraídas através de aliciamentos para serem artistas da Broadway. Já não era mais o contratante do artista, o dono do barzinho, o simples dono de uma casa noturna naquele bairro, naquela comunidade. Já eram empresários, já eram pessoas capitalistas, agora explorando os artistas, e esses até queriam ser explorados, porque estavam recebendo, e até hoje é assim. Então agora a arte se centralizou na Broadway. E a Broadway era, na verdade, um liquidificador de processamento para extrair e sugar tudo que podia da arte. A arte virou um grande negócio e se chamou show business, o negócio de shows. Investir em show business foi a sacada do momento para esses capitalistas. Você sabe o que é show business, mas talvez você não tenha nunca ouvido falar em agrobusiness. O agrobusiness é uma palavra que não é dita nos meios de comunicações. Você não ouve falar sobre agrobusiness nas rodas populares, nas ruas, nos pontos de ônibus, no que o gado é adestrado a conversar no seu dia a dia. Você ouve falar de futebol, você ouve falar de novelas, você ouve falar de crimes, acidentes e coisas desse tipo que a televisão fica jogando. A palavra agrobusiness não é conhecida porque ela só circula na roda das fundações, na roda das famílias Illuminati, nas rodas sociais da elite global. A agrobusiness é capitalismo em cima da agronomia. Eu pergunto a você, os barzinhos de Louisiana, os barzinhos de New Orleans, cadê eles?
depois dos anos 40, foram todos sucumbidos pela Broadway. E onde estão hoje os agricultores? Já há muito tempo foram forçados a deixar o campo para ir para a cidade. Quando você ouvia aquela borbúdia de pessoas falando, olha, eu vou para a cidade porque no sertão tá ruim. Olha, não dá mais para ficar na roça, eu preciso ir para a cidade. Eu pergunto a você, você achava até agora que aquilo foi algo natural? Que aquilo foi algo assim, vamos dizer, que aconteceu por acaso? Depois de ver esse documentário que você já está assistindo, a sua ideia vai mudar radicalmente. Porque agora o véu da mentira será arrancado do seu rosto com a luz da verdade. O grande êxodo rural, que aconteceu sobretudo nos anos 50, 60, e você presenciou, seus pais presenciaram, e que hoje já vivemos num pós esta era, não aconteceu por acaso. Não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Por isso as grandes concentrações das periferias, nos grandes centros, nas capitais, porque o povo todo, colono, saiu do sertão. Mas não foi algo mero de acaso, ou do acaso, foi regimentado, orquestrado, na batuta dos senhores do mundo de propósito. Através de quem? Através das fundações. Através desses homens respaldados pelo dinheiro, que deveria ir para o cofre público, ser transformado em benefícios para a sociedade, e que se transformaram em ferramentas para monopolizar, para dominar, para criar pragas e mais pragas nas lavouras, a fim de vender os inseticidas. E agora, numa vã, e eu chamo de idiotizada, vontade humana de ser superior ao Criador, estão mexendo no código genético. Mas não é de hoje, já há algum tempo. E estão transformando o que o Criador fez de bom, segundo eles, para melhor. Estão melhorando os alimentos geneticamente, porque na mente desses homens doentios, o que o Criador fez não foi tão perfeito, e é necessário agora que se melhore. E estão melhorando todos os alimentos, para que você, que eles te amam, possa comer. E para que você, que eles te amam, possa também colocar na mesa e nos pratos dos seus filhos.